Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a 3, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, falámos sobre a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, uma companhia fundada em 1998 por Vasco Valencamp e Graça Barroso, e que construiu, ao longo de mais de 25 anos, um percurso singular na dança contemporânea portuguesa. Para conhecer a sua história, falámos com Susana Lima, bailarina fundadora da CPBC e atual diretora artística da companhia, cujo percurso pessoal se confunde com a própria biografia deste projeto coletivo. A partir dessa conversa, revisitámos o pensamento fundador de Vasco Valencamp, os primeiros anos da companhia, os desafios e momentos decisivos da sua afirmação, bem como a construção de um repertório marcado pela marca identitária do seu criador, mas também da colaboração com diferentes coreógrafos. Olhámos também para o presente da CPBC, com destaque para o programa Casa, apresentado em janeiro no Teatro Capitólio em Lisboa, e para a sua relação com os públicos e territórios, num episódio que nos fala como se mantém vivo um legado artístico ao longo do tempo. Olá, Susana. Olá, querida. Bem-vinda e bom ano. Bom ano. Muito obrigada, antes de mais, por nos receberes aqui na casa da CPBC. Para quem nos está a ouvir, não sabe onde estamos, mas estamos aqui na vossa casa, no Armazém do Açúcar. E estou muito contente por poder falar um pouco sobre ti também, não é? Porque estás intrinsecamente ligada à CPBC e sobre a história da CPBC. Obrigada, antes de mais, teres dado espaço e oportunidade para dar voz à CPBC e para falar um bocadinho sobre a história, não é? Obrigada, é mesmo um gosto. Então vamos a isso. Bora lá. Susana, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo é fundada em 1998 pelos coreógrafos Vasco Valencamp e Graça Barroso, pensada desde a sua origem como uma companhia de repertório, assente numa linha estética contemporânea e diversificada. Um projeto que nasce com a vontade de criar um espaço comum de pesquisa, desenvolvimento e amadurecimento artístico, onde A gente não se identifica tanto a trabalhar, é sempre uma boa experiência, nós vamos sempre lá tirar alguma coisa. E o bailarino precisa disto, precisa de input daqui, dali, um estilo mais assim, e é assim que vamos crescendo e criando, como bailarinos, criando o eu. Certo. Não é? E desde o início que isto nunca foi uma companhia de autor e continua sem ser. Tem, sim, a missão de honrar o passado que temos, o legado do Vasco, este património imaterial que ele tem imenso já, e continuar a trabalhar pontualmente. Há peças que não saem de repertório, que estão, mas continuamos a fazer outras coisas. Sim, e tu dizes que também essa linha estética não era só uma linha estética, pergunto, é também uma linha técnica, no sentido em que existe uma forte técnica contemporânea por detrás? Tem tudo. Eu acho que sempre nos falava na altura, lembro de a própria Pina Bausch, que era uma companhia, não é, bastante... Olá, Susana. Olá, querida. Bem-vinda e bom ano. Bom ano. Muito obrigada, antes de mais, por nos receberes aqui na casa da CPBC. Para quem nos está a ouvir, não sabe onde estamos, mas estamos aqui na vossa casa, no Armazém do Açúcar. E estou muito contente por poder falar um pouco sobre ti também, não é? Porque estás intrinsecamente ligada à CPBC e sobre a história da CPBC. Obrigada, antes de mais, teres dado espaço e oportunidade para dar voz à CPBC e para falar um bocadinho sobre a história, não é? Obrigada, é mesmo um gosto. Então vamos a isso. Bora lá. Susana, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo é fundada em 1998 pelos coreógrafos Vasco Valencamp e Graça Barroso, pensada desde a sua origem como uma companhia de repertório, assente numa linha estética contemporânea e diversificada. Um projeto que nasce com a vontade de criar um espaço comum de pesquisa, desenvolvimento e amadurecimento artístico, onde coreógrafos, bailarinos, criadores e intérpretes de diferentes áreas pudessem construir uma experiência artística partilhada.
Ao longo de mais de 2 décadas e meia, a CPBC afirma-se como uma estrutura de continuidade no panorama da dança contemporânea portuguesa. É neste contexto que o teu percurso se inscreve profundamente. Nasceste em Lisboa e formaste na Escola de Dança do Conservatório Nacional, na Escola Técnica do Teatro Nacional de São Carlos e na Escola Superior de Dança. E foste bailarina fundadora da CPBC. Trabalhaste com criadores como Vasco Valencamp, mas não só, também com Cláudia Nova, Darchan Singh Buller, Nils Christie, Jean-Paul Bouquier e Clara Andermatt, entre outros. Em dezembro de 2024, assumes a direção artística da CPBC, com a missão de continuar a trabalhar este legado e projetá-lo no futuro. Vamos a isso então, primeira pergunta. A história da CPBC começa inevitavelmente com o Vasco Valencamp, não é? Ele pensou a companhia como uma companhia de repertório desde o início. Desde o início, mas também com uma linha estética muito marcada e exigente, não é? Eu acho que ainda há um pouco essa confusão de se a CPBC seria uma companhia de autor. E muita gente acha que não é, nem nunca foi o propósito, e disseste muito bem no início, o propósito da companhia foi sempre ser uma companhia de repertório. Obviamente o que é que tem? Uma linha estética, um trabalho baseado, e obviamente nós fomos, falando do início, nós fomos a primeira fornada e o Vasco moldou-nos, não é? Exatamente o que queria trabalhar e da maneira que queria trabalhar, e nós tivemos ali uns tempos primeiro de, vamos chamar de formação, onde ele esteve a pôr o bolinho no forno, onde nos esteve a montar e a direcionar exatamente o que é que queria. Um bocado aquilo que a gente faz com quem vocês vão fazendo vamos agora. fazendo a quem chega. Mas nunca foi a intenção, e a verdade é que desde o início nós nunca trabalhámos só com o Vasco. Certo. O Vasco, mais do que ninguém, sempre defendeu de que nós não devíamos trabalhar só com coreógrafo. Devia haver essa pluralidade, não é? Para os bailarinos é o melhor, nós não podemos nos cingir, até porque nós ganhamos sempre, e eu estou-lhes sempre a dizer, até uma má experiência, que seja individualmente para cada um, com alguém que a gente não se identifica tanto a trabalhar, é sempre uma boa experiência, nós vamos sempre lá tirar alguma coisa. E o bailarino precisa disto, precisa de input daqui, dali, um estilo mais assim, e é assim que vamos crescendo e criando, como bailarinos, criando o eu. Certo, não é? E desde o início que isto nunca foi uma companhia de autor e continua sem ser. Tem, sim, a missão de honrar o passado que temos, o legado do Vasco, este património imaterial que ele tem imenso já, e continuar a trabalhar pontualmente. Há peças que não saem de repertório, que estão, mas continuamos a fazer outras coisas. Sim, e tu dizes que também essa linha estética não era só uma linha estética, pergunto, é também uma linha técnica, no sentido em que existe uma forte técnica contemporânea por detrás? Tem tudo. Eu acho que sempre nos falava na altura, lembro de a própria Pina Bausch, que era uma companhia, não é, bastante avant-garde na altura, e que eles, sendo o que são, fazendo dança-teatro, videodança, a aula era todos os dias aula de balé. Ok. Pronto. E vocês continuam, eu sei que sim, mas vocês... Não só, mas também. Não é diário, temos semanas que sim, outras que não. Tenho desde que voltei para a companhia, tenho tentado, através das aulas, dar-lhes e abrir-lhes mais o leque e variar. Nós temos tido aulas de Gaga Dance, vários tipos de movimento contemporâneo, vários tipos de aulas diferentes com professores clássicos. Eu acho que toda a gente vai buscar coisas diferentes mesmo nas aulas e é importante ir variando. E tu tens este percurso tão próximo do início da companhia, o que é que mais te marcou neste início com o Vasco, mas na forma como ele vos, disseste tu, palavras tuas, vos moldou? Foi um desafio, foi super divertido, olhando para trás foi super divertido, mas era sempre um atirar às cegas, não é? O Vasco saiu do Ballet Gulbenkian com o intuito de querer fazer algo próprio. E era uma aventura, nós estávamos a começar algo do início, numa altura onde, um pouco como hoje, era muito difícil começar alguma coisa, que não fosse as estruturas implementadas. Então íamos às cegas, mas sempre foi a confiança, para já, porque tínhamos toda a confiança no Vasco e na qualidade do movimento, e era um descobrir, foi uma aventura mesmo de início de projeto, foi muito bom.
E como é que isto aconteceu, esta possibilidade de tu iniciares a companhia dentro do teu percurso? Surgiu, foi na altura, nós estávamos na altura, o Vasco era professor coordenador na Escola Superior de Dança, e eu ainda lá estava, e o convite foi aí, foi logo no início. Ele começou pontualmente a sondar as pessoas e a companhia ainda não existia e pronto, rapidamente E foi um fervilhar de emoções, uma coisa, tipo, como assim, um novo desafio, uma nova companhia, um novo projeto, vamos tentar, ok, bora lá. E foi, pronto, olha, já cá estamos aqui quase há 30 anos, uns anos melhores, outros piores, já passámos por grandes sustos, não é? Como todas as estruturas, já se sabe, não é fácil, nem sei como é que ainda cá estamos, há conta de muita perseverança e muita vontade de quem cá tem andado, mas já são quase 30 anos. E essa vontade, que eu acho que é mais do que vontade, não é? Eu acho que é quase um espírito de missão, diria eu. Verdade. Prolonga-se no tempo como? Porque vocês já passaram por diversas fases, não é? Começaram também, se não me engano, mas por favor corrijam-me, começaram a ensaiar na companhia, na Escola Superior de Dança. Sim, depois passaram por... tivemos tantos lugares, exatamente, até ter este espaço tem 17 anos. Este espaço tem 17 anos. 17 anos que está connosco, mas até lá andámos em espaços alugados. Tivemos Portanto, nómadas. Nómadas, com a casa às costas nunca tínhamos espaço físico, tivemos uma grande temporada num ginásio que era o Barriga Killer, tivemos uma grande temporada no conservatório, nos estúdios lá em cima que não eram tão usados, nós tivemos bastante tempo lá, andámos sempre no Olga Cadaval, tivemos uma boa temporada no Olga Cadaval, e andávamos sempre a tentar estabilizar. Quando recebemos este espaço da Câmara, de Lisboa? De Lisboa, sim, um espaço maravilhoso, muito grande, mas tinha as limitações, muitos desafios, ainda hoje tem, mas um deles é que ele estava recheado. Ok. E teve que ser esvaziado e construído. Nós tivemos que arranjar maneira financeira para conseguir fazer obras, renovar toda a parte de cima, que ainda tem um andar em cima, e incluir e construir este cubo que não existia. Não existia o estúdio neste formato que vocês têm agora, nada, não é? Era um plano aberto, era um corredor aberto, cheio de material, e pronto, fazer acontecer, e conseguimos transferir tudo para aqui. Nós tínhamos armazéns alugados, alugávamos estúdio, escritório na Rua de São Bento, estava tudo disperso, e aqui concentrou-se tudo. E tu o que podes afirmar é que realmente existe a importância de ter um espaço. Um espaço é fundamental para uma estrutura de dança. É fundamental. Eu acho que a companhia começou a engrenar. Foi mais fácil, engrenar não digo, os tempos antes também foram importantes, mas foi mais fácil de funcionar quando as equipas e tudo estavam centrado. Nós temos os escritórios e toda a equipa de produção, direção, tudo no andar de cima, tínhamos na altura, agora não temos, uma direção técnica e o pessoal cá em baixo a trabalhar, e tudo estava articulado, nós estávamos à distância de um passo, e era muito mais fácil trabalhar os bailarinos em baixo com a equipa de estúdio, e é muito mais fácil, não é? Portanto, apesar dos desafios que vocês têm, que imagino que sejam muitos, este espaço ajudou muito. É bastante... Ajudou muito. Uma coisa boa que, isso é um projeto, tem que estar dar a nota, um projeto da CAIA, da antiga direção, da Cláudia Sampaio. Ela esteve durante quanto tempo a Cláudia Sampaio? Na direção? 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Fez o projeto chamado Armazém da Dança, que é uma espécie, uma incubadora aqui dentro, que é dentro do horário que este espaço é gigante, pronto. E no horário que a gente não trabalha, nós fazemos em jeito de uma cedência com um valor simbólico para projetos de dança, e não, sem vista a rentabilização. A ideia é para projetos, não só dança, peço desculpa, dança, teatro, cinema, o que foi. Artes performativas e não só, não onde as pessoas enviam o projeto pela plataforma através porque nós fazemos uma triagem, e as pessoas podem, fora do nosso horário, estar para aluguer o estúdio e o espaço todo, tanto que pode ser aqui a Black Box, o estúdio ou o lobby. E serve como um espaço onde a gente pode
partilhar isto que nós temos, não só para nós, fora do horário que nós trabalhamos. Portanto, o vosso projeto, para além de estarem aqui baseados e de ser muito importante, é também uma casa para outros, partilha, para acolher outros. Sempre que a gente não pode estar cá, a gente tem o espaço e nós temos que calendarizamos a coisa para quando nós estamos, ao fins de semana e ao final do dia, as pessoas podem usar, e tem sido bastante usado teatro, cinema, filmagens, já tivemos de tudo. Bom. Por isso está sempre híbrido, está sempre a mudar, está sempre em movimento, está sempre. E voltando um bocadinho para este talvez princípios fundadores com que o Vasco e a Graça Barroso também, não é? Fundaram a CPBC. Como é que se transmite isto às novas e diferentes gerações que foram passando pela CPBC, não é? Porque 25 anos já passaram muitas gerações. É a segunda, esta. Esta é a segunda. Nós trabalhámos até muito tarde. Mas... Então, esta começa-se a fundir. Houve ali uma altura mista, de fusão, sim. Vossa, mista. Pronto, nós ficámos até bastante tarde. E depois a companhia passou aqui um tempo assim um bocado de passagem, e onde se fizeram algumas coisas, mas com pessoas que estavam ligadas e não estavam ligadas, e entretanto recomeçou tudo outra vez, não estou em erro, em 2018 mais ou menos, com a grande parte dos que estão aqui. Que é a chamada de segunda geração. A verdade é que, entretanto, já começaram outros a vir, que nós temos aqui um contraste de miúdos que têm à volta de 30, 31, outros 25 e uns acabadinhos de chegar do conservatório. Pronto. Nós temos recebido e continuamos a ter o protocolo com o conservatório, com a escola de dança, onde recebemos aqui, primeiro em regime de FCTs e temos recebido quase todos os anos 1 ou 2 estagiários que depois normalmente acabam por ser absorvidos na estrutura. O que me tinhas perguntado, desculpa, eu tinha perguntado como é que se mantém estes princípios que o Vasco criou a companhia, como é que se transmite para estas novas gerações? É tentar replicar um bocadinho aquilo que a gente ouvia, não é? É tentar replicar aquilo que a gente ouvia. Eu tive também no estúdio, agora estamos um bocado invertidas, a Caia está com eles no estúdio, eu estou lá em cima, mas é replicar todo aquilo que ele insistia. O Vasco tem muito a atenção ao detalhe e a qualidade no acabamento. Ele era capaz de ficar imenso tempo numa passagem, uma ligação, ele diz, a ligação tem tanta importância quanto os passos em si. Eu concordo. Portanto, o acabamento e a qualidade com que se entra e se sai do movimento, podia ficar horas a limpar se aquele acabamento não estava... E tem razão, é a qualidade, por mais contemporâneo que seja, a mais alternativa, há sempre uma maneira limpa de entrar e de sair do movimento. E são esses pequenos detalhes, a maneira como ele vê o movimento, a maneira, pequenos pormenores do movimento em si, da entrada, da qualidade, a maneira como se trabalha, a generosidade com que se dá ao movimento. O Vasco, por exemplo, é um coreógrafo que ele próprio evoluiu muito na maneira de coreografar, não é? Ele tem muitas fases. Eu digo que é um bocadinho como o Picasso tem as suas fases, a fase rosa, a fase azul. São muitos anos a coreografar, seria estranho se ele não tivesse... E o Vasco é um coreógrafo que trabalha muito com a matéria-prima que tem à frente. Portanto, o estilo dele... O estilo não, a linha dele é a mesma, mas o material que se vê nunca é o mesmo. Aliás, basta ver este Amar Amália, que tem anos, e nunca é a mesma peça, é a mesma coisa, porque ele adapta sempre sobre a pessoa que está a dançar. Mesmo a mesma peça, se vier alguém, ele gosta que o movimento seja confortável e porque não é daqueles que diz, não, o movimento é não assim. Não é intransigente. De todo, é o primeiro a dizer, vamos mudar. E, portanto, ele gosta que o movimento seja natural, seja verdadeiro, não seja movimento falso, seja verdadeiro e que consiga aliar a emoção através do movimento. E ele costuma vir trabalhar também aqui ainda ou pelo menos mantém alguma presença? Tentamos, é preciso ver a idade. Sim, claro, ele já tem 83 ou 4 anos. Sim. E tem-lhe cursado cada vez mais, não é? A gente, quando há grandes mudanças, a gente pede para ele vir cá, dar o seu toque, pronto, mas já cada vez menos, não é? Sim, claro. Pronto, mas é importantíssimo, é muito importante que ele, aliás, e é importante no que toca às peças dele, não é? Que ele continue a dar feedback, porque é completamente diferente vindo da nossa boca, ouvindo
da origem, Claro. não é? E é diferente, e é sempre um privilégio vê-lo dançar. Tivemos há pouco tempo, ele apareceu cá, porque eu pedi-lhe para vir, já não sei porquê, provavelmente que tínhamos trocado alguém, e estavam cá os meninos do FCT, do conservatório, e ele disse: que grande sorte vocês tiveram aqui uns quantos dias a ver o Vasco a trabalhar in loco, Claro. e eles estavam maravilhados a vê-lo, porque ainda é fascinante vê-lo trabalhar. E porque esta geração, esta é outra curiosidade minha, esta geração não vos viu dançar, não é? Esta que está a sair, não. E como é que surge esta curiosidade e esta vontade deles trabalharem aqui e continuar e a mostrar o que a gente faz. É continuar a mostrar o que a gente faz. Eles vão vendo os espetáculos, vão vendo o que a gente faz, e quem se identifica vai cá parar. Portanto, quer dizer que não há falta de vontade de seguir este legado? Não, vontade nenhuma. Aliás, infelizmente, e digo mesmo infelizmente, não absorvo mais porque simplesmente não tenho meios, porque pedidos não faltam. Não faltam. Mails de pessoas, de bailarinos estrangeiros, e pessoas a pedir para virem cá. Não conseguimos. Sim, eu tinha aqui uma questão relativa aos desafios da criação da CPBC, mas parece-me que esses desafios se mantêm ou se exponenciaram. É a nossa luta maior, é conseguir ter estabilidade para continuar a manter a estrutura, porque nós somos uma estrutura com bailarinos efetivos, que trabalham a tempo inteiro. Quantos bailarinos têm? São 10 neste momento. E é muito difícil manter a estrutura com as pessoas todas, o peso que isso financeiramente isso traz, mas é algo que a gente não quer abdicar. Eu sei que toda a gente diz, tem que trabalhar por projetos. Não é. Se há coisa que não é a mesma solidez, não é? Não é, porque perde-se esta homogeneidade, esta maneira de trabalhar. Quando se tem um grupo fixo, precisa desse tempo para o grupo ganhar a dinâmica de grupo. Claro. Não é? E também isso que tinhas falado, dessa identidade de grupo. De grupo que tem que ter quando se vai a palco, que é o que as pessoas sentem, por exemplo, quando veem um Amar Amália, que é mais fácil porque fala alma portuguesa, música portuguesa, aquela alma lusitana toda, mas isso sente-se em palco, isso sente-se mesmo sendo Vasco ou outra coreografia qualquer, outro movimento qualquer, tem que haver esse sentimento de grupo, seja aquele movimento mais dança, menos dança. Tem que haver, e só se consegue quando nós temos o mesmo quórum. Não é? Claro. E isso é algo que a gente não quer mesmo abdicar, só que é um desafio. E ao longo destes 25 anos já houve altura mais estáveis ou mais propícias e houve alturas menos propícias? Nós já estivemos infinitamente melhor. E já tivemos bastante mais. O que é que tu sentes que foi diferente, que ultrapassou estas fases, não é? Porque 25 anos já se consegue-se contar uma história muito relevante da dança contemporânea em Portugal, não é? E não só da dança, isto nós estamos ligados também diretamente ao estado do país, não é? País melhor, mais financiamento, menos financiamento, e nós estamos relacionados. Não existe uma solidez artística ou nesse artística sentido. sempre, porque... Não, o que eu quero dizer é numa visão, ou seja, está sempre muito flutuante, está muito flutuante com o que acontece, com o que acontece disponível para poder trabalhar. Financeiramente, não é? Claro, Vamos aqui dizer todas as... Claro, é inevitável. Nós andamos um bocado à maré da disponibilidade financeira que temos. Andamos sempre... E assim, nós dependemos, nós não temos... apoio sustentado, nem pontual, não temos conseguido. Dependemos dos nossos apoios, que têm sido fundamentais, como a Aliança, patrocínio, o nosso apoio principal é a Aliança, de Companhia de Seguros, tem sido fundamental para dar aqui uma pequena almofada de estabilidade. A Câmara Municipal de Lisboa tem sido incansável, incansável. A Fundação Millennium e a RH+, uma empresa de recursos humanos. Mas isto faz-nos 45, 50% do nosso orçamento. O resto são vendas. Nós dependemos totalmente das vendas. Que graças a Deus ainda temos tido para nos poder... falar um bocadinho sobre isso, não necessariamente sobre as vendas, mas sobre a importância da itinerância e da circulação dos espetáculos. Temos muitas, é isso que nos mantém. Para já, eu sempre quis, eu acho que nós viajávamos muito, tínhamos muita circulação na nossa altura, e eu acho fundamental. Um bailarino precisa
palco, não é? Precisa do teste e é fundamental. Para eles, para nós, financeiramente também, mas para eles, eles precisam, o bailarino precisa. Mas a vossa base de criação também era essa, não era? Era essa itinerância pelo país, Sempre, país e fora. Nós, na nossa altura, internacionalmente, houve uma altura que nós dançávamos muito mais lá fora do que em Portugal. Muito mais. E tínhamos a sensação de que o que fazíamos não tinha visibilidade? Devidamente noticiado e pronto, a comunicação também nunca não era o forte. Uma das coisas que eu tenho tentado bastante e apostado mais é numa comunicação mais forte. Para divulgar, porque na verdade a gente acabava por fazer uma data de coisas que a maior parte das pessoas não sabiam. Se a gente não comunica, nunca ninguém vai saber. Como se não existisse. Não existe. E sempre trabalhámos bastante, mas não era devidamente comunicado. Mas havia alturas, sim, houve alturas onde tínhamos muito mais circulação e fazíamos mais espetáculos lá fora do que aqui. Neste momento não. Nós voltámos outra vez o mês passado, estivemos em Madrid. Exato. Foi muito bom. Com que espetáculo? Com a Mara Amália. Foi muito bom, muito bem recebida, convite da Embaixada Portuguesa em Espanha. Foi fantástico, fomos super bem recebidos. Voltámos outra vez e foi bom mostrar, ver outras coisas, eles verem também outros palcos, outros públicos, que é diferente, não é um público português, mas foi muito bom e quero continuar nisto. E por falares já falaste várias vezes no Mara Amália e eu queria também levar um bocadinho, tu achas ou tens a convicção de que existem bailados icónicos na CPBC? Eu digo-lhes que eles terem muita paciência que o Mara Amália vai ser o Cats da vida deles. Exato, vai ser repetido de várias formas e de feitios. Vai porque é inevitável, não é? É claro que nós não vamos e a ideia não é estar ad eternum a dançar as mesmas coisas, tanto que há outras tantas peças do Vasco fantásticas que entretanto vão caindo um bocado, não é? Porque vão passando e a ideia é continuar a criar-se o mais possível. Mas eu acho que o Mara Amália faz parte um bocado da imagem da casa da CPBC, embora não fosse uma peça só nossa, mas nós já o dançámos tanto, já tivemos tanta versão e é de continuar. Portanto, os teatros e os públicos continuam eu tenho públicos, eu tenho teatros que me pedem para palcos que é impossível, e o senhor não pode. Não dá, porque o Mara Amália leva 10 bailarinos no mínimo, mais 8 bancos, mais uma gaiola, não funciona, não há lugares onde não dá. Temos muitos pedidos e tenho tido muitos nãos porque simplesmente não consigo pôr toda a gente lá. Mas continua a haver muitos pedidos para o Mara Amália, muitos. E tu, portanto, a Mara Amália, estamos aqui, não consegues me dar mais, assim, mais outras peças tuas? Diz-me uma tua que tenha sido icónica para ti dançar na CPBC. Agora é mais difícil, Uma só, bom, o Mara Amália é inevitável, até porque nós fomos com a Mara Amália a Nova Iorque e deve ter sido assim o maior desafio para nós, foi ter levado o Mara Amália a Nova Iorque, uma semana inteira. Foi um fascínio. Nós ainda não tínhamos ido, o Vasco já há muito tempo queria entrar nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que lá fomos, depois fomos várias vezes, mas a primeira vez que lá fomos foi com a Mara Amália e foi fantástico. Foi fantástico, correu tudo bem. Exato. Porque gostou muito, todo o processo. Tínhamos dias com 2 espetáculos por dia, e há uma peça de 1h10 non-stop, e com 2 espetáculos por dia daquilo foi muito cansativo, mas muito bom. A crítica foi fantástica e tivemos um dos críticos mais temidos do New York Times na altura a dizer que fomos o melhor visto do ano inteiro. Uau! E no dia seguinte tínhamos a casa literalmente a abarrotar. Nunca tinha visto aquilo. No último espetáculo do Mara Amália em Nova Iorque, eles abandonaram, simplesmente abriram as portas, venderam os bilhetes todos, a fila dava a volta ao quarteirão do Joyce Theatre. Abriram as portas, as pessoas sentaram-se nas escadas, de lado, de pé. Eu nunca tinha visto um teatro, aquilo passou certamente em muita a lotação máxima. E foi tipo, olha, entrem. Quem quiser fique de pé, quem quiser fique sentado. Estava tudo cheio. E tudo à conta dessa crítica. Eles ligam muito. Pois ligam. Muito à crítica. Portanto, o Mara Amália não é só um balé icónico de dançar, é um balé icónico pelas experiências também que vos possibilitaram. Não, eu tenho as melhores memórias dessa peça. Houve outras muito especiais. Eu gostei muito do A Lua Vai Pelo Céu com o Menino pela Mão, que é uma peça à volta do Federico Garcia Lorca, muito especial, onde nós trabalhámos muito tempo com o João
da Comuna. Foi um processo fantástico, trabalhámos voz, trabalhámos projeção de voz, havia texto, foi um registro completamente diferente do Vasco, completamente, tivemos no São Luís, muito tempo, em cena, foi muito bom, também levámos a Valladolid, não sei o quê, foi muito bom. E esse gostei porque foi muito diferente, lá está, foi uma imagem, as pessoas olhavam e diziam, isto é Vasco Valencamp, com texto, com poesia pelo meio, muito diferente do que são coisas que ele se inspira muito para coreografar, não é? Simplesmente não usava só assim. Não, a métrica nunca é a mesma, a fonte de inspiração dele pode ser uma imagem, ele é muito visual, ele faz muita coreografia como, isto é muito típico do Vasco, ele põe-se em cima do banco a olhar. Ele usa muito a cena como uma tela, portanto ele pontilha aqui um bocadinho, falta-me aqui, está-me a faltar isto, está-me a faltar a música com pronto, e pode ser uma música, pode ser um texto, Sofia Melbrenner, a peça que ele fez sobre a Sofia Melbrenner, sobre os poemas, portanto no que toca ao Vasco é sempre diferente. E algumas destas peças icónicas tu gostavas de repor? Ok, Segredo dos Deuses, pronto, temos que continuar a seguir a CPBC. Continuar a seguir. E o que é que tu, pronto, eu sei que tu também acompanhaste o Vasco internacionalmente como assistente e como reposições. Como é que foi também essa experiência? Trabalhar fora da companhia, mas com ele passar para um contexto completamente diferente. Foi muito engraçado. Trabalhar para já é uma maneira de ver a reação do movimento, às vezes a gente não tem muita noção do que sabemos e como sabemos, não é? E nada melhor do que passar para outros bailarinos. E tive quase 2 meses a trabalhar na Croácia, com o Balé Nacional da Croácia, e foi muito engraçado, porque era tentar transmitir aquilo que nós temos já como um dado adquirido. E de repente temos que nos desmontar e tentar, não, ok, para nós parece tão simples, não é? Para os outros não é? Mas não é, mesmo para companhias que, pronto, era uma companhia clássica, mas que já tinha repertório contemporâneo, trabalhavam na Astuato, mas um registro mais smooth, pronto, não tão contemporâneo, não tinha um grande trabalho de chão, não sabia, pronto, mas foi muito bom. Foi um desafio, foi muito bom para mim, pessoalmente, foi um processo evolutivo muito grande. Daí comecei a achar... Foi aí que começaste a tua carreira de ensaiadora, essa transmissão? Sim, depois daí também trabalhei fora, entretanto, na Alemanha com o Patrick Delcroix, do NDT, também pediu a mesma coisa e eu comecei a perceber, isto se calhar... Talvez um plano B, talvez seja por aqui. E já te passava pela cabeça? Na altura, era isso que tu querias fazer? Na altura, depois entretanto, sim. Sim, depois acabou um bocado a fazer um bocado um plano B na altura, já fazia, quando a companhia acabou, já estava a assumir as direções, os ensaios, a direção de ensaios aqui, já fazia os dois ao mesmo tempo. Portanto, esse interregno da CPBC foi de quanto tempo? Quando a companhia... Quando disseste, a companhia acabou para nós. Acabou para 2012, mais ou menos. Mas havia atividade? Havia, mas não regular pontual, como nós tínhamos. Não com toda a gente, regular, todos os dias. Não. Passou ali uma fase... com a altura que o Vasco também teve na Companhia Nacional de Bailado? Não, isso foi bastante antes. Isso foi quando a direção passou para... Aliás, o Vasco saiu e a direção foi entregue ao Pedro Goxa Gomes. Teve um ano, nem isso. Entretanto, ele foi embora, ficou a Liliana Mendonça com a direção, teve aqui bastante tempo, o Vasco voltou da CNB um ano, teve aqui 1 ano e pouco e entretanto a companhia acabou porque foi com a crise, e foi um bocado no embalo da crise e cortaram-nos aqui uma série de apoios, perdemos uma série de apoios. Então novamente esteve relacionada a essa questão infelizmente está financeira e não propriamente artística. Não, tem sempre a ver com isto, infelizmente. Vontade há sempre muitas ideias, vontade para fazer, mas é preciso ter aqui alguma sustentação. Sim, claro, não vivemos do ar, é tão simples quanto isso. Então, e passando agora para este teu desafio, não é? Obviamente a CPBC depois passou por outras direções artísticas, pela Cláudia Sampaio, e tu agora recentemente, já vai um ano, pois agarraste esse desafio e como é que o estás a ver e o que é que envisionas para esta nova... Foi o ano mais alucinante, se bem que eu já tive alguns desafios, mas deve ter sido o ano mais alucinante. Pegar na companhia, tentar dar-lhe cada vez mais com um bocado, mais ou menos, com fazer omelete sem ovos, mas tentar
dar-lhe mais estrutura, reorganizar. Foi um ano de muita reorganização interna e começar a fazer projetos novos que vão começar agora. Foi muito difícil, mas não me posso queixar. Não me posso queixar, porque entre tudo e tudo o que eu tinha alinhavado de plano de atividades, está tudo a acontecer. Está a acontecer, ok. Está a acontecer e as coisas estão a melhorar e estão a pôr-se em forma outra vez. É? Está tudo a tomar forma outra vez. E nesta forma que tu falas, existem coreógrafos convidados, não é? Que já falámos um pouco que seria essa também a ideia desde o princípio, de ter sempre, e ao longo dos 25 anos houve muitos coreógrafos a coreografar para a CPBC, mas posso falarmos um pouco deste projeto que vocês vão apresentar de 22 a 25 de janeiro no Capitólio, se não me engano, se estou a dizer bem a data, que se chama Casa, que tive a oportunidade de entrevistar a Vânia. Tiveste, pô. Sim, ela teve num dos nossos episódios recentemente e falarmos um pouco sobre isso, e ninguém melhor do que tu para falarmos um pouco também dessa ideia e do que é. O Casa é o primeiro programa de uma nova linha de programação que eu desenvolvi para a companhia, que veio um bocado ao encontro daquilo que eu te disse, da dificuldade que a companhia nos últimos anos, que eu me deparei, que é não consigo pôr o Rocio na Rua da Betesga. A maior parte dos convites que nós tínhamos queriam a companhia, mas nós não conseguíamos pôr, não cabiam. E eu lembrei-me como um dos projetos para fazer para este ano, como o RPP, que é a Rota dos Pequenos Palcos. Uma programação feita específica a pensar em palcos pequenos, com a qualidade CPBC. Que existem muitos em Portugal, não é? É o que há mais. Pronto, exato. É o que há mais. O grande desafio é conseguir encaixar as peças que nós temos sempre a um formato, companhia, convencional, não é? Grande, para palcos que não têm, nós não conseguimos. Fazemos às vezes milagres, mas esses ainda não vamos. E então fazer uma rota paralela, uma programação paralela, que não é de toda, tanto que nós continuamos a fazer os outros programas de companhia inteira, integral, na mesma, mas como uma rota paralela para funcionar para palcos de dimensão pequena. Pronto, e então o desafio foi esse. Lancei o repto a 6 coreógrafos para fazer 4 peças com um tema casa. Pronto, o porquê de Casa vem no ano anterior, aliás, o fim do ano, onde no fim acabei por tomar a posse da direção, foi um ano um bocadinho complicado, porque eu perdi os meus... 2024? Sim, desde 23 para 24, onde eu perdi os meus 2 pais de seguida. E acabei por, estava nesse processo, aquilo que ninguém quer, que é a desmontagem da casa e tirar os móveis e houve um dia que cheguei lá e aquilo é uma coisa que mexe muito connosco e que leva imenso tempo até esvaziar, e eu entrei em casa e a casa deles já não tinha nada, e eu entrei lá e já não havia os móveis, não havia as mantas, as almofadas, a minha mãe da cozinha com aquele cheiro, e eu entrei lá e parecia que os sentia, e senti-me, eu falei, caramba, como é que é possível, sinto-me em casa, e isto não está aqui nada, e que isto é um edifício, está vazio e eu sinto-me em casa. Então o que é casa? Não está aqui nada. O que é uma casa? Não é? É o edifício em si, são as pessoas, são as memórias. São as memórias, são as pessoas com quem estamos, casa é tão lato, não é? Então eu lancei esse desafio a eles que me fizessem, que me retratassem questões de casa diferentes. Então é tão diferente as 4 interpretações, ou 6, 4 peças, são bastante diferentes. Portanto, 6 coreógrafos, porque existe uma 2 dupla, casais, sim. 2 duplas. Sim, a Vânia, do Hotel Vaz, a Beatriz Mira e o Tiago Barreiros, o Miguel Santos e o César. Desculpa, eu vou só ajeitar o teu microfone, que eu estou aqui a horas a olhar para ele, já está. O César e o André Mesquita. Uma particularidade engraçada, que é um pouco como um retorno à casa, todos estes coreógrafos são ex-participantes da CPBC. Então é um pouco... Eu sempre achei que a casa tivesse também relacionado com isso. Aí, então todos passaram de alguma maneira pela casa, é um pouco o retorno à casa. Então este vai ser um pouco, é o primeiro programa
na minha direção, pronto, é o meu bebê e é uma linha programática que eu quero continuar. Para este ano vai circular, mas depois é para repetir, porque acho que faz sentido. Portanto, vais estrear no Capitólio entre 22 e 25 de janeiro. E já tens espetáculos marcados já para outros lugares. Para fora de Lisboa? Sim, temos Benavente e mais, pronto, outros lugares. É para continuar, como disse-te, para aqueles palcos, é para sempre manter as duas linhas. Nós continuamos a ter os espetáculos da companhia inteira e continuamos a ter o espetáculo destes. E para estes, quantos intérpretes é que vão utilizar? 4 no máximo. 4 numa rotatividade de 4 companhia. 4 em cada peça ou 4 na totalidade? Na totalidade. É um solo, um dueto, um trio e um quarteto. Ok. Portanto, para também aligerar um pouco a pressão na companhia. E sim, pela primeira vez conseguimos funcionar por castes aqui. Portanto, há vários... ok, isso é uma novidade. É a primeira vez onde fazemos. Antes tinha um elenco só e com esta peça conseguem ter consigo gerir melhor, consigo ter 2 elencos, não sobrecarrega tanto os castes da companhia, tanto no Capitólio, tem 22 e 24 um cast, 23 e 25 o outro. Ok. E vai continuar a ser assim pelo país fora, o outro. É mais fácil. Portanto, é também uma nova maneira de funcionar, uma nova aqui. Forma de funcionar. Sim. E há aqui várias partes do meu guião que já falámos. O que podes partilhar connosco? O que é que tu envisionas para o futuro e para esta tua direção artística da CPBC? Quais são os teus desejos? Quais são as tuas, independentemente de poderem ser concretizáveis ou não? Eu quero que nós continuemos sempre a trabalhar bem, a mostrar cada vez mais aquilo que nós fazemos, o historial que nós temos. Atenção, eu quando digo trabalhar, as pessoas dizem, mas vais continuar a fazer sempre as mesmas peças do Vasco. Não é a viver no passado. Eu não quero viver no passado. Sim. Eu quero honrar o passado. Legado, claro. Eu quero honrar, fazer tudo aquilo de bom e mostrar cada vez mais o fantástico trabalho destes bailarinos e continuar a avançar, a apostar no futuro e fazer cada vez mais uma coisa. Nós temos feito algumas ações de solidariedade. Mediação também? Sim, eu tenho um trabalho que ficou na gaveta, mas trabalho com a comunidade que eu espero conseguir avançar este ano. Participativo? Sim, é um projeto, eu sou um bocadinho megalómana, pronto, eu percebi-me este ano que eu não consegui fazer tudo aquilo que eu tinha na cabeça. Isso é bom. Faltam-me braços, mas há um projeto importante, que é um projeto de trabalho com a comunidade que nós queremos, ficou meio organizado, mas que vamos tentar continuar, dar seguimento este ano, que chamava-se Ao Lado do Meio, que é a ideia é pôr jovens em situações desfavoráveis a cargo da Santa Casa e de casas de acolhimento a trabalhar ao lado do meio artístico e fazer uma criação conjunta, anual, onde eles possam trabalhar durante o ano connosco e ter o Ex Libris, que é uma apresentação pública no final. Foi uma coisa que nós fizemos já de uma maneira embrionária e que funcionou muito bem. Eu acho que tem muita perna para andar este trabalho de mediação e de trabalho com... É delicado porque... Duro também. É duro e delicado porque estamos a falar de crianças e miúdos que estão sinalizados pela CPCJ e com realidades muito diferentes, mas é um desafio com tanto retorno. Tanto retorno. E foi tão engraçado a outra vez que nós fizemos aqui... ver a relação como os miúdos se relacionam com eles e a adoração que ficam. E alguns deles continuaram a vida da dança e foram para a escola superior e continuam a vir ver os nossos espetáculos. Portanto, criaram uma relação. Criaram, e dali ficou qualquer coisa. Obviamente nem todos ficam, mas dali ficou qualquer coisa, e foi um desafio muito bom que eu quero replicar com Queres outros aumentar, fazer aquilo com outros contornos. Quero ver se este ano a gente consegue levar isso à frente. Este ano foi um ano... Tanto o ano passado. Sim, exato, é verdade. Ano civil 2025, e ano escolar mistura-se muito. Foi um ano com muito desafio, mas acho que foi um ano para tomar a rédea da charrete. Este ano acho que vamos com mais
mais certeza para onde vamos. Fico muito contente. Antes de terminarmos a nossa entrevista, que neste momento eu disse que tinha posto ali para ver as horas, mas já não estou a ver nada, mas pronto, estou a confiar, sei que a conversa está mesmo muito boa. Queria só que falasses um bocadinho sobre o que é que... como é que tu vês o panorama da dança? Este não é só um bocadinho, já. Como é que tu vês o panorama? Tu que passaste por estes 25 anos e que já me disseste que sim, que sentes que tem muito a ver com a questão financeira, etc. Mas a minha pergunta neste âmbito vai um bocadinho sobre toda esta identidade, não lhe quero chamar evolução, mas quer dizer talvez transformação, percurso da dança contemporânea em Portugal e a reação e o que vocês procuram também manter em termos de equilíbrio entre legado e novos coreógrafos. Pronto, é um bocadinho isso, essa a tua visão sobre este percurso e sobre o que acontece, o que vocês querem... Eu continuo a achar que há espaço para toda a gente. Há espaço para tudo, há público para tudo, porque a nós nunca nos falhou público. Há muita procura, há público para mais clássico, mais contemporâneo, intermédio, público mais há. Conceitual, menos conceitual. Há público para tudo, e o que eu acho, o que eu espero para nós é que não nos vejam nunca como uma coisa. Ou seja, são a companhia de movimento tal, são a companhia de... Ou seja, rótulo, vocês não queres um rótulo. É uma luta, é uma luta. Sim, não somos nem nunca fomos, nem o próprio Vasco, quando cá estava, nem o Vasco nunca quis, ele próprio dizia isto, não é uma companhia de autor. Claro, por isso também, certamente ele procurou esse nome de bailado contemporâneo, portuguesa de bailado contemporâneo e não Vasco nunca pôs a companhia Valencamp, nem nunca foi, desde o início esse propósito. Como te disse, até porque ele próprio não acredita que uma companhia boa deva trabalhar-se com o mesmo movimento. Mas acabámos, de alguma maneira, obviamente, por ser rotulados como uma companhia de Vasco. Sim. Porque acabava por ser, obviamente, o Vasco é o coreógrafo que é, não é? Tem a notoriedade que tem, por alguma razão, e acabava sempre por ser as peças com ele que acabavam por sair mais, mas a verdade é que as outras todas também lá estiveram, e nós fazíamos as peças com uns e com outros, mas... eu não quero que as pessoas olhem para a companhia eternamente como a companhia do Vasco. Não, ok, mas também não é para esquecer o que temos. Claro. Nós fazemos aquilo, mas também fazemos aquilo. Mas tu sentes que nestes 25 anos houve realmente uma tendência na dança contemporânea, especialmente em Portugal, porque eu acho que também é específico, não é? A dança contemporânea é tão lata, isto é tão grande dizer dança contemporânea que enquadra tanta coisa, e por isso é que eu te estou a dizer, há espaço para tudo. Há espaço, e ainda bem que há projetos independentes e cada vez há mais coreógrafos independentes a fazer projetos. O que não há é estruturas. Sim, para os jovens que estudam depois terem emprego. Saída. Sim. E isso é que é difícil. Estruturas, realmente estruturas, fixas, é difícil de aparecer com solidez para poder sustentar toda esta camada toda que está a sair, não é? Isso é que é difícil. E haver abertura das próprias estruturas também para absorver esses coreógrafos e essas visões mais contemporâneas, que eu acho que encaixa tudo. Para mim está tudo certo. Desde que tenha qualidade, para mim está tudo certo. Não há, sou completamente aberta a tudo mais alternativo, menos alternativo. Não acho que a gente esteja num plano de é aquilo, sim, é aquilo. Fixo, não é? E já não está, estás num plano fixo. De todo. Aliás, basta ver este programa. É bastante diferente, bastante heterogéneo, as 4 peças entre si, e é um registro bastante diferente daquilo que normalmente nós fazemos. É um risco, claro. Está a ser um desafio aflitivo, mas é isto, é diferente. Toda a inovação parte de algum risco, não é? Senão não era um risco. Era mais do mesmo. Por fim, uma mensagem que tu gostasses de deixar. E esta mensagem passa por diversas dimensões. Os públicos da CPBC, que ainda agora me confirmaste que nunca faltaram, e o meu desejo é que nunca faltem, aos bailarinos que passaram pela CPBC e às novas gerações que vão surgindo. Bom, eu antes de mais tenho que dizer um eterno obrigada, não é? Ao público que não nos falta, realmente não nos tem faltado, e que vem e repete, que é fantástico. Mais do que tudo, obrigada, porque é um prazer, é para eles que a gente trabalha, não é? É para esse retorno. Aos bailarinos
todos cá passam são importantíssimos, deixam cá sempre qualquer coisa, uma maneira de trabalhar, um movimento, um registro, são sempre todos, uma casa é feita das pessoas, não é? Claro. E as pessoas que passam aqui deixam sempre as suas marcas, mais uma obrigada. E para os jovens, bora lá, bola para a frente e let's go, é continuar a trabalhar, porque isto é difícil, é desafiante, eu tenho noção, este grupo, eu tenho um carinho tremendo, que eles são fantásticos, eles têm passado por alguns desafios, obviamente, também financeiros, mas acreditam no projeto e não arredam pé, porque acreditam no projeto, veem que o trabalho é bem feito, projeto, não é? Vivem até às entranhas e defendem-no até às últimas, e às vezes é difícil, acredito, eu também sinto, Sim, eu percebo, é difícil. Mas defendem e é disto que é feito e graças a Deus os projetos aguentam-se durante 25, 30 anos, porque há sempre alguém que acredita e que vai para a frente. As novas gerações alimentam, continuam a alimentar. Continuamos nisto e é assim que se tem que trabalhar, é a acreditar, e é assim é que se fazem coisas, não é? O panorama nem sempre é favorável, as coisas não são sempre como a gente quer, claramente não é como eu queria, mas fazemos com o que temos e bora lá, e continuar a fazer coisas. Susana, muito obrigada. Obrigada, eu querida. Estou tão contente por termos feito esta entrevista. Desejo-vos o melhor a ti pessoalmente, à CPBC, o mundo, que os 25 anos se repliquem muitas vezes. Oxalá. E estou com muita vontade também de vos ir ver e lá estarei. Ai, que bom. E desejo-vos um bom ano, 2026, e os que hão de vir. Que seja bom, sim senhor. Obrigada. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.